Então, nós falaremos da parte 2 do capítulo 2. As ferramentas de ESD. Pessoal, na aula passada, né, nós apresentamos o conceito de ESD, que é aquele tipo de eletricidade que surge pelo esfregamento, pelo contato entre dois corpos. E naquela oportunidade, a gente disse que é uma situação inerente a todo o corpo da natureza, né? E que se manifesta de maneira muito intensa no ser humano. Até 3.000 volts é bem provável que o nosso corpo não tenha reação alguma, mas a partir desta tensão, a gente pode ter sim algumas manifestações mais específicas, né? Os componentes eletrônicos dos computadores estão projetados para trabalhar com tensões baixas, né? 3 volts, 5 volts. Então, quando nós temos o contato de um corpo com 3.000 volts em um componente que deveria ter 3 volts, 5 volts, né? É bem provável que as cargas estáticas daquele corpo com maior potencial saltem ou se desloquem em direção àquele corpo com potencial menor. No nosso caso, né, quando nós falamos de eletricidade estática, ela pode estar relacionada ao ambiente onde a gente está trabalhando, ou até mesmo a nossa própria vestimenta, né? Blusas de lã, material sintético, né? Essas coisas são normais dentro dos nossos cotidianos. Embora a gente não saiba muito bem como vai ser o nosso cotidiano pós-pandemia, a gente imagina que algumas coisas devam permanecer. Pois bem, para laboratório, nós temos dois dispositivos, tá? Nós temos a pulseira antiestática, que é uma pulseirinha com um velcro, e embaixo aqui dessa pecinha plástica amarela, nós temos uma chapa de metal. Essa pulseirinha de velcro prende bem no nosso braço, e esse contatinho de metal entra em contato direto com a nossa pele. Esse fio, né, é conectado a um ponto de aterramento. Pessoal, por favor, não é ponto de tomada, tá? É aterramento. Esse aterramento pode estar na bancada de trabalho ou até mesmo ser um ponto de barra de aterramento no próprio gabinete, ok? Muito cuidado para não conectar este cabo em um ponto onde você tem a energia, né? Em um ponto energizado, porque senão você vai sofrer uma descarga. Tá? Então, esta pulseira antistática é um procedimento de trabalho adequado, é um ferramental de baixo custo, tá? Você pode adquirir, e tanto o cabo quanto a pulseira podem ser adquiridos de forma separada. No final do ano passado, né, em dezembro de 2019, nós compramos várias pulseiras dessa para a escola, e assim que nós retornarmos, todos vocês trabalharão nos equipamentos utilizando um equipamento como este. Tá? Além da pulseira antistática, para o trabalho na bancada, a gente pode ter ou pode utilizar o tapete antiestático. O tapete antiestático ele é um material em borracha condutora, né, que fica esticado sobre a mesa e as placas, né, onde você vai trabalhar, elas são colocadas sobre esse dispositivo, tá bom? Esse pontinho aqui amarelo também é um ponto de conexão para um aterramento externo, que pode ser também o gabinete do computador ou um aterramento de bancada. Então, tanto a pulseira antistática quanto o tapete são ferramentas de eletricidade estática que todo técnico deveria ter na sua mão. O tapete é um recurso mais de bancada, de laboratório, mas a pulseira é um dispositivo que deveria acompanhar o técnico em todo atendimento. Tá? Uma pulseirinha dessa custa na faixa aí de R$ 8,50, R$ 9,00, dependendo do fornecedor. O tapetinho é um pouquinho mais caro, né, na faixa aí de R$ 20,00.
E são materiais com duração bem longa, tá? Então o investimento se torna muito pequeno em relação ao custo que a gente vai, num primeiro momento, investir. Ok? Nós temos também aqui alguns exemplos de ferramentas manuais. Eu coloquei aqui um toolkit, né? Um kit de ferramentas, é um kit mais completo, mas você, para começar o seu trabalho, você não precisa de todas essas ferramentas, é óbvio, né? Um kit mais simples, com um número menor de ferramentas, pode lhe ser já perfeitamente possível de adquirir, né? Na escola a gente tem kits menores, vocês vão ter oportunidade de acompanhar, tá bom? E aqui na parte inferior nós temos os multímetros, que embora sejam multímetros digitais, né, com dígitos aqui, a gente tem o uso deles enquadrado entre as ferramentas manuais, tá bom? Mas são instrumentos de medida e que quando a gente retornar para as atividades presenciais, vocês serão apresentados, tá? Pessoal, ferramenta, né? Não há necessidade de exagerar. Um alicate de bico, um alicate de corte, uma chave de fenda e uma chave Phillips já são suficientes para você montar e desmontar qualquer equipamento. E mesmo assim, né, o alicate de bico você pode usar como sendo um alicate de corte. Tá? São ferramentas que são dois em um, na verdade. Né? Beleza, então. Ferramentas manuais. O que você precisa ter em mente? Né? Que elas são de uso específico. Eu peguei até uma ilustração aqui do NetAcad, onde a gente tem uma lâmina de fenda utilizada para movimentar um parafuso de fenda. E a gente tem um procedimento que é errado, mas que é muito comum, que é utilizarmos uma chave de fenda para soltarmos, né, um parafuso do tipo Phillips. Então, as ferramentas manuais, elas são feitas para usos específicos dentro das propriedades de cada hardware que a gente encontra na nossa máquina. Lembra sempre que ferramenta manual está diretamente relacionado ao conceito de hardware, né? Aquele conceito de que você pode pegar estas peças para manusear. Óbvio que aqui a gente está falando de parafusos, né? Mas hoje dentro dos gabinetes a gente tem travas plásticas, travas metálicas, isoladores, e esses dispositivos precisam ser tratados com suas ferramentas específicas, ok? As ferramentas de cabeamento. Pessoal, no curso nós vamos ter capítulos específicos falando sobre cabeamento de rede. Dentro destes capítulos nós temos atividades práticas de construção de cabos, construção e teste de cabos, mas agora a gente está apresentando aqui para vocês as ferramentas necessárias para que se faça um bom cabeamento. Então, dentro dessas ferramentas, a gente tem duas que são de uso básico. A primeira, que é o nosso conhecidíssimo alicate de corte. Não há necessidade de que ele seja de tamanho grande, pode ser inclusive de tamanho pequeno. E aqui ao lado, nós temos um alicate descascador de fios. Você ter um alicate como esse ou não, né, não é tão obrigatório assim. Tá? Você pode ter um alicate de corte bom e fazer o descasque dos fios com ele. Mas ter um alicate próprio, né, e preparado para descascar fios dá uma aparência muito mais profissional ao seu trabalho. Então, se você, em algum momento, pensar em adquirir uma ferramenta, um alicate descascador de cabos é uma boa opção. O custo dele é baixo, né, e você faz um acabamento bem profissional na sua montagem. Para cabeamento, a gente também tem, aqui do lado esquerdo, o que a gente chama de alicate de crimpagem. Crimpar é montar o cabo dentro do conector. Se você já viu um cabo de rede, né, você percebeu que nas pontas ele tem conectores plásticos ou metálicos. Esses conectores precisam ser crimpados. O termo correto é esse mesmo, tá? Crimpado.
E eles são montados e a gente finaliza a montagem utilizando um aperto, né? Realizando um aperto com esse tipo de ferramenta. Para aquelas montagens de cabeamento embutido, né? De cabeamento que fica dentro do conduíte na parede ou dentro de um conduíte do lado de fora, que é aquele conduíte industrial, nós utilizamos essa ferramenta que é o punch down. Essa ferramenta a gente vai usar em laboratório e você vai perceber que o uso dela é muito simples, né? É bem tranquilo, porém, ela é uma ferramenta bem específica, tá? O punch down é bem específico, assim como é também o alicate de crimpagem. Retomando aqui um pouquinho no alicate de crimpagem, um detalhe que eu esqueci de falar, é que o alicate de crimpagem ele pode trabalhar com vários tamanhos diferentes de conectores. A gente tem um conector, que é o RJ45, que é o do cabeamento de rede, tá? Que é aquele cabo azul na maior parte das vezes, azul ou cinza. E também a gente tem o RJ11, que é um conector um pouquinho menor, que é usado para aparelhos de telefonia. Então, esse tipo de alicate, né, ele trabalha geralmente com esses dois modelos de conectores para que você crimpe, para que você monte o cabo. A gente tem um alicate de crimpagem bem específico, que é o de cabo coaxial. Esse alicate ele é de uso bem restrito, né? Empresas de TV a cabo, que hoje também compartilham sinais de internet, utilizam. Tá? Ele é diferente. O alicate de crimpagem do cabo coaxial, que é aquele cabo de antena de TV, é diferente deste alicate que vai crimpar os RJs. Tá? O punch down ele é igual para todo mundo. A gente vai falar num determinado momento aí de fibra ótica, tá? Mas equipamentos para montagem de cabos de fibra ótica, eles são muito específicos. O técnico precisa ter uma formação específica para trabalhar com eles. E é um material muito caro, né? De custo alto, de custo elevado. Então, ele não frequenta, né, os kits de ferramenta básicos dos técnicos de informática. Tá bom? Ferramentas de limpeza. Tá? Aqui é óbvio que a gente tem que encaixar essas ferramentas numa modalidade geral. Né? A gente tem alguns exemplos aqui, um paninho, né, que não solta fiapos, aquele paninho de limpeza de lente, para uma limpeza de tela. E aqui nessa outra ilustração nós temos uma latinha de ar comprimido. O ideal é usar ar comprimido mesmo, tá? E não soprar. Tá? Porque aí tem uma diferença, né? O sopro geralmente ele é úmido, ele tem partículas de saliva, né? Quando você sopra, e essas partículas elas são corrosivas em relação ao material das placas. Então utilizar aí uma latinha de ar comprimido não é nenhum exagero, não, tá? Essas latinhas de ar comprimido são uma verdadeira mão na roda para o trabalho do técnico, né? Aqui a gente tem umas fitinhas de amarração ou abraçadeiras. Antigamente o pessoal chamava isso aqui de forma bem feia, né, de enforca-gato, tá? Mas é um processo, uma ideia pejorativa, mas que a gente acabou ao longo do tempo substituindo por abraçadeira plástica. E elas são muito utilizadas para amarração de fios, tá? Para amarração de cabos. E para deixar a montagem bem organizada dentro do gabinete. A gente tem uma pequena tabela, né, de materiais de limpeza na academia. E aqui a gente tem algumas ideias, né, de procedimentos. E temos aqui uma figura até muito bem, muito pouco suja, né, de uma placa de vídeo, padrão AGP, barramento AGP, com poeira, né? E esse material precisa ser removido, tá? Então, o que a gente aconselha é a utilização de um pincel, né? De uma latinha de ar comprimido, paninhos
que não soltam poeira, e se houver necessidade de aplicar algum líquido, né, para alguma limpeza mais profunda, a gente recomenda muito a utilização do álcool isopropílico. Tá? Cuidado para não confundir com esse álcool comum, né, de mercado. Tá? Inclusive o álcool 70, que a gente hoje procura muito, né, para fazer, a, a, tomar os cuidados lá com o coronavírus. Né? O álcool isopropílico é uma outra modalidade de álcool, bem pura, muito inflamável, né? Que evapora de maneira muito rápida e que contém pouquíssima água na sua composição. Pelo fato de conter pouca água, ele é extremamente recomendado para a limpeza mesmo de contatos elétricos, né, de componentes eletrônicos. Um cuidado que você precisa ter sempre, né, ao lidar com álcool isopropílico ou com qualquer outro tipo de álcool, tomar muito cuidado para não despejar esse material quando a máquina estiver ligada. Uma faísca, uma centelha, né, um ventilador, pode provocar sérios danos ao técnico, né, e às pessoas que estejam ali no ambiente. Então, usar álcool isopropílico é algo extremamente positivo para a manutenção. A gente vai usar na prática lá na escola, né, a gente vai limpar as peças, vocês vão ver que funciona muito bem. Só que é necessário que se tome muito cuidado em relação ao ambiente, né, e as condições de uso. Pois bem, para limpar o gabinete do computador, não é, a gente usa um produto de limpeza não abrasiva e um paninho sem fiapos. Pessoal, não é para usar thinner, tá? Não é para usar nenhum tipo de solvente. Tá bom? Então, quando a gente fala produto de limpeza não abrasivo, a gente está falando aí de um produto para limpar a tela, a gente está falando de um produto tipo Veja multiuso, né? Diluído em água, ou um detergente líquido mesmo, bem diluído, né? Com um paninho que não solte fiapos, e aí você limpa. Para limpar a tela, né, de LCD, que é a maioria dos nossos monitores, a academia indica uma solução de limpeza própria para isso, ou então água destilada, que é aquela água que vai na bateria do carro, tá? A água destilada a gente compra facilmente aí em loja de peça para carro, em autoelétrico, tá? O custo dele é baixinho e dura muito. Se você vai trabalhar com isso, eu recomendo que você compre mesmo, tá? Aquelas telas, né, de tubo de raios catódicos, aquelas telas longas que a gente falou na aula passada, tubos longos, né, de pescoço longo, de novo a água destilada. Dissipadores de calor, tá? E a academia recomenda a utilização de ar comprimido. Pessoal, existem alguns casos muito críticos, né, de sujeira impregnada mesmo no dissipador de calor. Dissipador de calor é essa chapinha metálica, tá? Não é um ventilador, tá bom? Dissipador é só essa chapinha metálica. Quando está muito incrustado, quando está muito sujo, né, a gente desmonta todo o sistema de refrigeração e lava com água corrente, né, e detergente neutro o dissipador de calor. Com uma buchinha, né, você esfrega e lava. Secamos muito bem, né, geralmente é alumínio ou cobre, a gente seca muito bem, e reaplica ao dissipador de calor uma fina camada de pasta térmica. Tá? Essa fina camada de pasta térmica vai fazer o contato do dissipador com o processador e ele vai voltar a funcionar normalmente. Ok? Memórias RAM. Né? Álcool isopropílico, ó, aquele material que eu falei para vocês, e um cotonete sem fiapos. Pessoal, borracha de caderno não é para ser utilizada para limpeza de contatos de módulos de memória RAM. O módulo de memória RAM é muito parecido com esse contato aqui, né, do barramento. E ele tem, embora não pareça, né, um verniz protetor, uma camada de verniz bem fininha, microscópica mesmo, tá? Esse verniz ele é condutor, tá bom? Ele não atrapalha em nada no processo, porém ele protege esses contatos. Quando você usa uma borracha de caderno, aquelas borrachas duras, né,
para fazer a limpeza desses contatos, você remove esse verniz protetor. Quando você remove o verniz, a tendência é que esses contatos fiquem sujos muito mais rapidamente do que eles ficam sem a limpeza. Então, não é um procedimento recomendado. Ok? É álcool isopropílico e um cotonete. O álcool isopropílico não remove essa camada de verniz. Não use nada que seja abrasivo. Tá? Nada. É um cotonete, ou você pode, não precisa ser um cotonete desses normais que a gente encontra no mercado, né? Você pode fazer um cotonetão na ponta de uma chave de fenda, que vai funcionar muito bem. Para limpeza de teclado e mouse, né? Sempre solução de limpeza não abrasiva. Evite o uso de álcool, porque o álcool pode atacar o plástico. Né? Computadores de baixo custo, né? de linha de frente, que a gente chama, esse material plástico é muito frágil, é muito sensível. Então, mesmo o álcool 70, quando você passa ali para fazer limpeza, pode ser que ele manche, tá bom? Teclado, às vezes, pode ser desmontado para uma limpeza mais profunda, tá? E o mouse também pode ser desmontado. Não é mais o caso, né? Mas antigamente a gente tinha aqueles mouses de bolinha. Ali era necessário se fazer uma manutenção bem frequente, né? Hoje em dia a gente não usa mais aquele mouse, né? A gente usa mais o digital, né? O com o LEDzinho. E o touch, né? Dos nossos, o mousepad, né? Dos nossos computadores, dos nossos notebooks. Mas aí também é necessário uma limpeza, ok? Então, esses materiais são indicados. Não significa obrigatoriamente que você deva seguir essa lista, tá? Mas é uma boa indicação para você poder começar, ok?